Fala, torcedor do Cabuloso! Vamos assistir agora aqui, olha, um conteúdo muito bom da Band Esportes, tá? Falando a respeito desse mercado da bola do Cruzeiro, contratação aí de Gerson. Tá todo mundo comentando, realmente impactando a grande mídia nacional e também internacional. Então você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, te convido a se inscrever abaixo, a deixar o seu like, ativa as suas notificações e, claro, você também pode dizer aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse conteúdo. Pra gente entender, todo mundo, que o Cruzeiro é o mundo. Torcedor, no final desse vídeo eu vou falar mais uma coisinha sobre o mercado da bola que você precisa saber, informação importantíssima relacionada a Matheus Pereira. Vamos pro vídeo, claro, no final eu trago mais informações aqui agora assistindo com a gente, pessoal da Band Esportes. É oficial, então, o Pedrinho BH agora há pouco anunciou, né? Sobre Gerson, está tudo tranquilo, chega amanhã, sexta-feira, disse Pedro Lourenço, que é o Pedrinho BH, presidente, né, CEO do Cruzeiro. Então, bateu o martelo. A questão é como é que o Gerson vai se encaixar no time do Tite. E para isso, nós temos o nosso tático simpático. Tô com saudade disso. Que é o Léo Geis, que vai tentar explicar aqui. Depois nós vamos falar do Marlon no Palmeiras. Fala, Léo. Não, acho que a gente tem várias opções. Como então o Tite vai inserir o Gerson no meio-campo do Cruzeiro? Quais são as opções que ele tem? Pode colocar na tela pra gente, Cafu. Aqui no nosso campinho, eu só coloquei as opções pro meio-campo do Cruzeiro. Com uma setinha verde para cima, aqueles jogadores que terminaram em alta, ou então o Gerson chega para ser titular até pelo valor que ele vai ser adquirido, 27 milhões de euros. Com a setinha vermelha para baixo, jogadores que devem ser opções de banco de reservas, de composição de elenco. Então, Lucas Romero e Lucas Silva formaram a dupla de volantes titular, a dupla titular do Cruzeiro, foram muito bem. Mexe aí para ver onde eles estão. Aqui, ó, Lucas Romero e Lucas Silva. Boa. Do lado esquerdo, nenhum dos três se firmou, mas o Wanderson era titular até aquela dividida com o Gustavo Gomes e ficar fora da parte final da temporada. Mas eu acredito que Arroio e Sinisterra vão disputar essa posição de titular, sendo que o Néstor Villarreal também chega para brigar por uma posição nesse ataque do Cruzeiro. A joia do futebol sul-americano. Joia. Já eu insiro ele aqui no nosso campinho. Matheus Pereira como 10, e eu acredito que o Gerson vai jogar nessa posição aqui, pelo lado direito, para dentro. O titular dessa posição no Cruzeiro do início da temporada, ou da temporada passada com o Leonardo Jardim, foi Christian. Mas acho que o Gerson é mais jogador, apesar do Christian ter feito uma grande temporada. O Marquinhos, para mim, corre por fora. Então essas são as opções do Tite para montar o meio-campo do Cruzeiro. E aí, Berna, entra nessa discussão, você e o Léo Fontes, para a gente vamos lá. Entender. Assim, eu concordo com o Léo no que diz respeito ao posicionamento do Gerson. Vale lembrar que o Tite pode adotar outro posicionamento do meio de campo para frente em relação aos jogadores do Cruzeiro, né? De repente ele coloca, eu acho improvável, mas de repente ele vai num 4-4-2 clássico, mas ele não tem quem fazer esse papel com o Caio Jorge ali, então eu não apostaria nisso. Eu iria na linha do Léo. O Gerson, depois a gente vai entrar até, se possível, na questão comportamental aí do pai dele e tal. E tem mais uma que eu queria que você emendasse. A questão dele ter ido para o Zenit foi uma gelada, né? Tirando o aspecto do fim. Não estamos falando do dinheiro que ele ganhou, estamos falando da questão técnica dele. Assim, o Gerson é um baita jogador, mal orientado pelo pai. Apelidado com muita felicidade até pelo BAP, presidente do Flamengo, como atleta Marcão. O pai dele faz com que o Gerson não cumpra um contrato. É um jogador que é uma bomba relógio no Cruzeiro. Não no que diz respeito ao comportamento, tá? Ele é um cara centrado e tal. Mas amanhã pode receber uma proposta da Arábia Saudita e falar, eu vou embora. Paguei a multa e tal. Eu acho que é um valor muito alto, 27 milhões de euros para um jogador de 30 anos de idade, mas enfim. O Flamengo ele pagou a rescisão. Pagou a rescisão de 25 milhões de euros. O Zenit pagou e agora ele sai do Zenit 6 meses depois. Agora, o Gerson no Flamengo, ele jogou nessa fase final, ele jogou em várias posições, não à toa, é o Coringa, né? O apelido dele. Com o Dome ele chegou a jogar pelo lado esquerdo e tal. Mas na fase final dele no Flamengo, ele estava jogando muito bem assim, com o Felipe Luiz. Ele atuava pelo lado direito,
com um corredor aberto para o lateral, que era o Wesley, passar o tempo todo, né? Então, a escalação do Gerson, que eu concordo com o Léo, que eu acho que vai ser pelo lado direito no meio de campo do Cruzeiro, implica um posicionamento do lateral muito ofensivo. O lateral vai ter que passar muito. Ou o lateral, ou algum outro jogador. Ou o Gerson pode jogar como segundo homem de meio de campo. Mas eu acho improvável diante das boas atuações do Lucas Silva, que é capitão do time, e o Lucas Romero. Né? Então dá para imaginar, até pelo Christian, que não é um ponta, que o Gerson ocupe esse posicionamento. Não, o Gerson vai jogar aqui pelo lado direito, e aí o lateral vai ter que passar muito. William, no caso, né? O Fagner, recuperado, não sei e tal, mas aí não sei se o Fagner tem mais tanto tanque assim para passar o tempo todo e tal. Mas a escalação do Gerson vai ter uma relação direta com o posicionamento do lateral direito. A gente está partindo da premissa de que o Tite mantenha também um pouco do que o Leonardo Jardim trouxe, né? Que não é bem assim o estilo do Tite, né? Jogar num 4-4-2 com o Matheus Pereira mais junto do Caio lá. Não acho que vai acontecer isso. Então, acho que ele vai jogar no 4-2-3-1. Então, aí no 4-2-3-1 ou no que o Tite já jogou muito, que é o 4-1-4-1, que transforma em 4-3-3, aí ele pode pôr o Gerson junto com o Lucas Silva no meio campo e o Romero como primeiro volante também. Só para deixar claro o que os companheiros estão dizendo aqui, então sacaria ou o Lucas Silva ou o Lucas Romero, vou sacar o Lucas Silva. É capitão, né? Eu acho que ele não sabe. Bom, é que eu acho que o Lucas Romero fez uma temporada espetacular. É só para deixar claro a variação. Eu acho que ele vai jogar do lado direito, mas também, se ele passar a jogar como segundo homem do meio campo, o Gerson formaria dupla com o Lucas Romero e aí abre um espaço aqui pelo lado direito. Pode ser um ponta, como o Arroio, por exemplo, poderia jogar aberto aqui pelo lado direito. O que mudaria a dinâmica que o Berna colocou do lateral passando muito. Aí o lateral pode ficar um pouquinho mais. Ou então, para manter esse desenho, pode ser o Christian pelo lado direito, e aí sim, o lateral vai ter que seguir. Vocês acham que os trabalhos do Leonardo Jardim e do Tite se conversam? Ou o Tite vai ter que reorganizar tudo? O Tite, eu vejo uma mudança clara num primeiro momento, que a gente vai ver um Cruzeiro que vai propor mais um jogo. Fato. Vai ser um Cruzeiro... Menos vertical. Sim, vai ser um Cruzeiro que vai prezar mais pela posse de bola. O Tite, para mim, o Léo é um cara especialista nisso, mas na Copa de 2022, no Catar, para mim, ele emulou o Arsenal. Alguma coisa do Arsenal, do Mikel Arteta. Até eu vi muitos podcasts na Inglaterra. Falei, cara, será que eu tô pirando? E tem podcasts que eu respeito muito. Galera, no Tifo, hoje menos, que eles fazem muita piadinha. Aí quem tá em casa pergunta, por quê? O The Athletic e tal. Porque era um time que prezava muito pela posse de bola, jogava com muita abertura de campo. A princípio, isso é um jogo de posição, cara. Então, eu acho que a gente vai ver um Cruzeiro que vai ter um índice de posse de bola muito maior. Muito maior. E eu acho que o Gerson passa muito por isso. O Cruzeiro do Gerson vai passar muito por isso. Gerson é um jogador de muito controle de jogo. O Gerson não é um jogador que vai pegar a bola, sair driblando 3, 4 caras e embora ele bata bem de fora da área. É um jogador muito importante, mesmo jogando pelo lado direito, como trouxe o Léo, eventualmente um jogador que vai baixar para fazer um processo de saída de bola, eventualmente e tal. Ele é um jogador, um jogador precioso no controle do jogo. Então, um time que quer exercer o protagonismo precisa de um jogador como o Gerson. O Tite é um técnico extremamente versátil. Se você for olhar a carreira dele do começo ao fim como treinador, tem Grêmio jogando com 3 zagueiros, tem Corinthians de 2015 jogando um futebol extremamente agradável, tem a seleção brasileira no início de trabalho para o ciclo para 2018, jogando com as peças um pouco mais soltas e depois no ciclo para 2022, principalmente depois do duelo contra a Inglaterra, ainda no ciclo para 2018, praticando um jogo mais que a gente chama de posicional, com jogadores ocupando faixas específicas do campo. Então, o rótulo que o Tite tem no futebol brasileiro, de retranqueiro, de que ele só tem uma maneira de jogar, para mim esse rótulo é extremamente injusto. Se tem um técnico que soube se reinventar ao longo do tempo no futebol brasileiro, esse cara é o Tite. Então, eu
Eu concordo com o Berna de que talvez não seja um time tão vertical como era o do Leonardo Jardim, mas acho que o Tite pode fazer alguma coisa diferente. Ele tem repertório para isso. Tá aí, torcedor, o pessoal da Band Esportes comentando essa chegada do Gerson. Cara, gostei muito desse vídeo porque fala muito a respeito ali da forma como o Gerson vai jogar, como o Tite pode montar o meio-campo. Você gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa esse like então aí, olha. Conteúdo realmente bacana aí. Eu vou buscando o que estão falando do Cruzeiro, trazendo para você aqui com toda certeza aí a todo momento, tá bom? Olha, torcedor, o mercado da bola não para, tá? E novas informações estão surgindo aí, a gente vai trazer aqui em breve para você. Então, por isso que eu digo, se inscreve no canal, ativa as notificações, você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, beleza? E mais uma informação eu quero destacar para você aqui, olha. Dirigente do Cruzeiro detalha a negociação com Matheus Pereira para renovação de contrato. Olha. O vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, revelou nessa quinta-feira, em entrevista à 98 FM, bastidores das negociações com Matheus Pereira para a renovação do seu contrato. O meio-campista tem compromisso com a Raposa até meados deste ano. As partes negociam há alguns meses, conforme noticiou o Central da Toca. O Cruzeiro formalizou nova oferta nos últimos dias. Pedro Júnior rasgou elogios ao camisa 10 e mostrou confiança que o novo contrato seja assinado. Abre aspas para o Pedro aqui, olha. Ainda não assinou, mas o que eu posso dizer é que já está a caminho muito bem, já está bem encaminhado essa renovação, né? A gente tem conversas há mais de 2 meses com os seus representantes, eles vão ali, né, evoluindo por proposta e que o Cruzeiro, e a gente sabe, né, fazendo também a contraproposta e tá ali se ajustando, tá? É o que eu digo, torcedor, olha, Matheus Pereira tá só aí na base de detalhes, ajustes para poder assinar, renovar a informação, tá, torcedor? E aí, trazendo para você esse paralelo aqui agora, né? A informação é que o contrato do que antes era de 5 anos passe a ser de 3 anos, tá? Com metas ali estabelecidas, com alguns bônus, bonificações e coisas que realmente agradam, né, o próprio jogador, o Matheus Pereira, que chegaria ali por volta dos seus 33 anos e aí, a depender de como ele estiver fisicamente, né, tecnicamente, o Cruzeiro pode pensar em mais uma prorrogação de acesso, né, de contrato ali, para poder ter, né, o jogador por mais algumas temporadas aí pela frente. Mas 3 anos aí para o jogador que está chegando aí nos seus 30 anos é algo realmente interessante. Mantém ele aqui nessa expectativa e nesse Cruzeiro que está em crescimento, né? É um Cruzeiro que vem aí realmente abocanhando aí, vai abocanhar boa parte, né, do mercado de transferências. Vale ressaltar que o fair play financeiro vai ser implantado aí entre 2028, né, 2029 ali, mais ou menos. Então, o Cruzeiro está correndo atrás para poder gastar agora, porque depois tem ali questões de numerações, né, de detalhamentos, que talvez faça com que alguns times não possam investir tanto como está investindo agora o Cruzeiro na contratação do Gerson. Mas isso, claro, é um papo mais para frente, tem que usufruir e tem que realmente tratar isso como uma coisa muito espetacular que o Cruzeiro está fazendo, tá? Assim, eu vou dizer para você, cara, sem medo de errar aqui, o que o Cruzeiro fez foi realmente assustador, sabe? A gente tem que prestar atenção porque, cara, é surreal o que o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, todo mundo aí do staff do Cruzeiro tá fazendo aí nesse mercado da bola. Trazendo o Gerson é um grande nome, mas o que eu posso te confirmar é que não para por aí não, tá? Outros nomes estão vindo aí e eu vou trazer em breve para você aqui. Então se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder nada, tá? Ativa as notificações aí, tamo junto. Deixa aqui nos comentários de qual cidade tá assistindo esse conteúdo. Grande abraço, eu sou do Cabuloso, valeu!